Como vão? Hoje vamos fazer a nossa apresentação aqui do nosso dispositivo. Vamos esperar só mais uns minutinhos aqui. Alguém que estiver chegando, alguém que está um pouquinho atrasado, e aí a gente já começa em um minutinho, tá? Acho que vai ser bacana. Hoje a ideia é apresentar para vocês esse lançamento da Ruptela. Vamos tentar ser o mais breve possível. A gente sabe que todo mundo aí está na correria, né? Todo mundo está bem ocupado também. Então vamos tentar ser bem eficiente, tá? Posteriormente também vai ter a gravação, para quem não puder, então a gente divulga. Então é isso, vamos começar, tá? Primeiramente, queria agradecer a todos que puderam participar. Esse aqui é um dos nossos primeiros webinars em português, então a Ruptela tem crescido bastante aqui no Brasil. E deixa eu me apresentar, meu nome é Melk, sou engenheiro de aplicações aqui da Ruptela e trabalho em conjunto com a Amanda, tá? No desenvolvimento dos produtos Ruptela aqui no Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês esse webinar. Então, antes de começar, falar um pouquinho da Ruptela. A Ruptela é uma empresa que tem a matriz na Lituânia, onde nós fabricamos os nossos dispositivos, tá? Estamos também em alguns outros países com branch, tá? E também já comercializamos nossos dispositivos em mais de 120 países. No Brasil, as operações começou em 2021 com a Amanda, tá? Então a gente já tem comercializado, temos um mercado bem legal aqui no Brasil que está já em constante crescimento. As áreas de foco da Ruptela, tá? Então nossos valores aqui é sempre dados de telemetria de alta qualidade, excelência em hardware, né? Fazer dispositivos que são robustos, que realmente funcionam, tá? E mantendo sempre essa parceria de confiança com os clientes. Hoje, né, vamos falar sobre o Asset 5, tá? O Asset 5 foi desenvolvido para rastreamento de ativos, de reboques. Então, existe esse slogan que foi criado, né? Se você se importa, nós vamos rastrear, nós rastreamos. Então, durante esse webinar, esses aqui são os pontos que nós vamos tentar abordar, tá? Como o Asset 5 ele entra no portfólio de produtos da Ruptela, as suas principais funcionalidades, as aplicações práticas, especificações, configuração do dispositivo, tá? Vocês vão ver que diferencia um pouco do que vocês estão já habituados dos outros dispositivos Ruptela. E aí, lá para o finalzinho, a gente vai informar as nomenclaturas de pedido, tá? E abrir para perguntas, caso tenha. Então, atualmente, esse é o portfólio de produtos Ruptela, tá? No Brasil, principalmente, nós temos aqui segmento básico, segmento inteligente e segmento avançado. Todos esses segmentos contam com conectividade 4G, com fallback para 2G. Ambos possuem módulo de GNSS de alto desempenho, a maioria deles GNSS o Blocks, tá? E ambos também possuem conexão Bluetooth, né? Para acessórios, beacons, todos eles já possuem essa funcionalidade, tá? Então, no segmento básico, a gente tem a nossa família Eco, tá? A gente chama de família Eco, que já começa aqui com o Eco 5 Lite, que é um dispositivo de 5 fios, tá? O positivo, o negativo, pós-chave, entrada e saída ali digital. É o nosso dispositivo mais básico. E aí a gente já tem o Eco 5 Lite Plus, também 5 fios, por uma versão de tensão um pouco diferenciada, e nós temos o Eco 5 12 fios, tá? Que aí já entra com um pouco mais de entradas, inputs e outputs. O legal desse segmento é que é um segmento com design bem compacto, são dispositivos bem pequenos. A gente tem eles nas opções de IP54 e IP68. Então, em Deep Sleep, dispositivo em Deep Sleep, e ele vai ter um consumo aí de 0,5 miliamperes, tá? Que é um consumo bem baixo, assim, dá para deixar instalado no veículo, tanto motocicleta, que a bateria, assim, dura semanas, não tem esse problema de drenar a bateria do dispositivo, né, desde que configurado corretamente, porque o consumo dele é bem baixo. Então, basicamente, o nosso segmento básico é delimitado por esses dispositivos, tá? Aí aqui só o Eco 5 Lite Plus, ele tem uma tolerância de tensão que é até 97 volts, que é ideal para veículos elétricos, tá? Então, se precisar
alguma aplicação que necessita alimentar o dispositivo com uma tensão maior, o Eco 5 Lite Plus é o mais recomendado. E aí a gente vai para o segmento inteligente, tá? Por que segmento inteligente? A gente tem o Smart 5, que ele agrega as características dos dispositivos básicos em termos de instalação, em termos de design compacto, mas com característica de leitura do dispositivo mais avançado, tá? Com leitura CAN. O segmento básico ele não tem leitura CAN, traz uma boa posicionamento, porém o Smart 5 já consegue trazer essa leitura CAN. Então, nós temos uma biblioteca de aproximadamente 1.500 veículos aí já, que o Smart 5 consegue trazer bibliotecas tanto de dados proprietários, quanto protocolos J1939 e tudo mais, né? E também o Plug 5. Ambos têm instalação simples, tá? O Plug 5 também tem leituras de dados CAN e OBD. A vantagem do Plug 5 é que ele é totalmente plug and play, né? Colocou ali no conector OBD2, ele já tem autoconfiguração e já consegue trazer esses parâmetros também. Então, basicamente, o nosso segmento inteligente é voltado disso. Aceleradores compactos com leitura de dado via CANs, tá? E em formato de Dangle OBD, que é o Plug 5. E a gente já vai para o nosso segmento avançado. Aqui no Brasil, a gente comercializa o HCV5, Pro 5 Lite e o LCV5. São dispositivos que já fazem leitura de até 2 barramentos CAN, tá? Então, com todos os protocolos envolvidos. Tem uma leitura completa ali de dados CAN e OBD. Também é possível ter uma instalação facilitada, tá? Existem chicotes que você consegue conectar nesses dispositivos e também na outra ponta o conector FMS do veículo, por exemplo, ou o conector OBD2, adaptador. Então, se torna uma instalação totalmente plug and play. Esses dispositivos também contam com portas RS232 e porta RS485, tá? Então, para ligação de acessórios que necessitam desse tipo de comunicação serial, e também tem canal transparente, caso seja necessário, tá? Então, nosso segmento avançado é pautado disso, de soluções mais avançadas, né, para necessidades que são mais complexas. E aí vem o nosso Asset 5. Onde que o nosso Asset 5 vai entrar aqui no portfólio Tela? Ele vai entrar no nosso segmento básico, tá? Por que básico? Embora ele traga uma boa localização, foi um dispositivo que foi desenvolvido para atender essa necessidade de rastreamento. Então, ele não tem leituras de dados CAN, ele não tem outros parâmetros mais avançados, então ele entra no segmento básico. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre as principais funcionalidades, né, do Asset 5. Uma coisa bem bacana desse dispositivo, tá, são as baterias de longa duração. É um dispositivo que não demanda alimentação externa, tá, porque possui essas baterias. Essas baterias são de lítios, então, a princípio, o desenvolvimento estava com um target ali de atingir 3 anos de duração com um envio por dia, tá? Depois dos testes, de todos os testes em campo, laboratório, o resultado foi que chegamos até 2 envios por dia, conseguimos até 3 anos, tá? Então, foi melhor do que o esperado. Essas baterias, elas não são recarregáveis, mas você pode substituir elas. O Asset 5, ele já conta também com conectividade 4G e 2G, tá? Então, existem aí 2 versões de modem, LTE Cat M1 e o LTE Cat 1 bis, tá? No mercado brasileiro, a melhor cobertura vai ser o LTE Cat 1 bis. O bacana desse dispositivo é que o tamanho também dele é bem compacto, tá? Então, por exemplo, aqui, acho que não dá para ver muito bem, né? Mas ele é bem pequenininho, tá? Então, é legal porque você consegue esconder bem esse dispositivo, não vai ter esse trabalho todo de não conseguir esconder o dispositivo em si, né? Então, em termos de dispositivo 4G, é o menor do mercado. Ele também tem o invólucro, né? A carcaça IP68, então é resistente a poeira, é resistente à água. E outra coisa que é bem bacana desse dispositivo além do posicionamento por GNSS, né, via satélite, ele também tem o fallback por Cell ID, tá? O que seria o fallback por Cell ID?
basicamente, se você instalar o dispositivo num lugar que o sinal de GPS ali não está bom, ou pode ser comprometido, ele consegue, tá, escanear as torres celulares que estão próximas para conseguir gerar uma localização aproximada, tá? Então, ele consegue se conectar aí com uma torre principal e até 5 adicionais, para conseguir fornecer uma localização aproximada do dispositivo aí, caso não tenha sinal de GPS. E aí vamos falar um pouco das aplicações do Asset 5. Uma característica dele é o rastreamento autônomo, né? Então, ideal para rastrear reboques sem fonte de energia própria. Se você tem algum ativo, alguma coisa que não consegue fornecer energia com dispositivo de rastreamento, o Asset 5 se torna ideal, né? Porque ele tem as baterias próprias. Então, por exemplo, máquinas pesadas de construção, às vezes você não consegue conectar, equipamentos agrícolas, ou algum ativos aí de serviço público que estiver em campo. Uma aplicação prática, né? Então, por exemplo, digamos que tem aí diversos reboques espalhados aí em diversos departamentos logísticos, né? E você não precisa saber com muita frequência onde eles estão, mas você precisa ter uma ideia ali do posicionamento dos reboques ali 1, 2 vezes ao dia, tá? Então, você consegue instalar isso nesse reboque e você consegue localizar onde eles estão, tá? Com bastante precisão. E aí, falando um pouquinho mais aqui sobre o Asset 5, a gente tem esse logo instala e esqueça, tá? Por quê? Uma vez que você instalou o Asset 5 no veículo, assim, não tem demanda alguma por manutenção, tá? Então, é simplesmente, realmente, tá monitorando o dispositivo, não tem cabos, não tem fio, uma vez que ele está ali fixado, escondido, realmente não tem o que tá trabalhando com ele, tá? São 2 baterias de lítio, tá? Como eu já havia mencionado antes. Essas baterias, assim, foram escolhidas, assim, especialmente pela capacidade dela e pela característica, assim, das baterias de autodescarga. Então, existem algumas baterias que se autodescarregam, tá? Por conta própria. E esse modelo de bateria, tá? De lítio, ela não tem... essa autodescarga dela é muito pequena, tá? Então, atende bem essa demanda. E aí, só reforçando que ela consegue aí, uma duração de até 3 anos com 2 relatórios por dia. E aí, uma coisa importante, tá? Eu posso aumentar o número de relatórios por dia? Sim, a gente vai poder aumentar os relatórios por dia, porém, claro, isso pode reduzir um pouco o tempo da bateria. O estimado é de 2.000 mensagens, tá? Ao longo da vida da bateria, que ela consiga emitir até 2.000 mensagens. Uma coisa bacana do Asset 5 também, ele tem acelerômetro, tá, nos 3 eixos, então existe a opção dele estar ali mandando 2 reportes por dia, ou caso o veículo se movimente também, ele vai se despertar automaticamente e vai começar a enviar a localização em tempo real, assim que o dispositivo detectar o movimento, tá? Em termos de localização, tá? Existe um módulo GNSS de muita qualidade, ele consegue se comunicar com GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, então ele consegue trazer essa localização bem precisa. E como já mencionado anteriormente também, o fallback, né, por Cell ID, tá? Onde ele se conecta até uma torre, ali, uma célula principal e mais 5 vizinhas, tá? Instalação fácil e segura, tá? É um dispositivo que não tem parafusos, a instalação dele é super fácil e também conta com esse suporte que é opcional, tá? Então, caso vocês necessitem, a gente pode adquirir esse suporte opcional que já vem com ímãs, tá? Esse ímã facilita, a gente coloca ele ali no baú do caminhão ou alguma parte metálica e ele vai estar fixado ali, tá? Através desse suporte magnético que é opcional. E aí teria uma segunda aplicação, tá? Como um rastreamento de backup, por exemplo. Alguns exemplos aqui, empresas de leasing, seguradoras, locadoras de veículos. O que seria isso? O dispositivo ele pode trabalhar como um rastreador principal, tá? Para ativos que não exigem localização constante, por exemplo. Então, a gente consegue, digamos, um veículo que não precisa o tempo todo estar sendo monitorado ou um ativo, a gente consegue esconder esse dispositivo ali e ele vai estar mandando essa localização, né? 1 ou 2 vezes por dia, conforme for configurado. Mas também pode ser utilizado como rastreador secundário, tá?
ativado caso o GPS principal falhe, ou seja adulterado. Tá? Essa é uma característica que vai ser lançada em breve, mas o Asset 5 já conta com já conta com essa previsão aí de comunicação entre o GPS principal, entre o rastreador principal, perdão. Como é que isso vai funcionar? O Asset 5 ele vai permanecer em modo Bluetooth, tá? Com baixíssimo consumo de energia, só mandando informações via Bluetooth para o rastreador principal. E aí, caso o rastreador principal ele seja violado, seja removido, perca a conexão, exista o jamming, tá? O Asset 5 ele vai acordar automaticamente e já vai começar a disparar ali informações de localização em tempo real. E aí ele inicia esse envio de localização, tá? E aí vai existir alguns modos de você pré-configurar ele, como você quer que ele envie essa localização após ele despertar. Então, em resumo, o rastreamento de backup é essa a ideia, tá? Manter a visibilidade, mesmo com falha do GPS principal, localizar rapidamente o veículo em caso de roubo ou de interferência, né? Acessar o modo de recuperação automaticamente, que é essa característica dele já sair do conexão Bluetooth e mandar via GPS a posição, né? E, claro, reduzir o risco aí de perda ou uso indevido do veículo ou de perda aí do ativo, o que seja. Especificações. Aqui nós já temos o datasheet, tá? A ficha técnica do Asset 5 em português, tá? Provavelmente vocês já vão ver no chat aí o link para esse datasheet, então vocês já conseguem baixar e verificar. Não vou entrar aqui nas especificações técnicas, mas vocês já conseguem verificar características de tamanho, comunicação e tudo mais. E aí, configuração, tá? Configuração, vamos ver aqui que ela é um pouquinho diferente. Para quem já utiliza, né, dispositivos Optela principalmente, existem algumas maneiras da gente configurar o Asset 5, tá? A primeira delas, digamos que você já sabe qual provedor de SIM você vai usar, PN, como você quer configurar ele em termos de mensagem, então vocês conseguem mandar para a gente essa configuração e vocês já vão receber o produto já configurado, vocês não vão ter que fazer nada. Simplesmente ativar ele e deixar instalado onde vai ser monitorado. Tá? Então, essa é uma opção, já sai da nossa produção configurada. Uma outra opção seria através da nossa plataforma, DMP, tá? Onde você consegue fazer também o envio de configuração, de arquivo, tá? É bem conhecido no ramo da telemetria, FOTA, né? O OTA, Firmware Over the Wire. Então, você consegue mandar configurações via FOTA e também através de um aplicativo, tá? Foi desenvolvido um aplicativo especialmente para ele. Ele é um dispositivo que já vem, não há por que abrir o dispositivo, tá? Ele, inclusive, conta com detecção de abertura. Então, a ideia é que você configure ele totalmente sem a necessidade de abrir o dispositivo. Então, por isso foi desenvolvido um aplicativo, tá? Onde você consegue se comunicar com o dispositivo, tem um botão de Bluetooth, você aperta ele por 1 segundo, e aí já vai começar a transmissão Bluetooth, e você consegue se comunicar com o aplicativo, onde a gente vai fazer todas as configurações, né, desse dispositivo, via aplicativo mesmo. Aqui a gente consegue também, no aplicativo, tanto carregar configuração, como atualizar firmware, então é bem bacana, é um aplicativo que foi desenvolvido especialmente para o Asset 5, para facilitar o uso, não precisa de cabo USB, não precisa conectar no computador, tá? É bem fácil. E aí, claro, assim, nós não esperamos que o Asset 5 venha apresentar falhas ou alguma coisa assim, mas sabemos que pode haver algum funcionamento inesperado, então, para isso já foi previsto aqui uma coleta de logs, tá? Para facilitar. Então, através do aplicativo também é possível coletar logs para diagnosticar ou verificar algum possível, não mau funcionamento, mas algo que não saiu como esperado, tá? Então, através do celular vai ser coletado os logs, vai gerar um arquivo, e aí vocês conseguem mandar para a gente fazer essa análise, através do aplicativo também. E vamos agora já para a nossa informação de pedido, tá? Temos aqui
algumas versões, tá? A SAT5 LTM Global, tá? Versão com conectividade CAT-M1, temos a versão europeia, e aqui para a gente é a SAT5 LTE LA, tá? Versão para a América Latina. É o que a gente vai estar utilizando mais aqui no Brasil, devido à cobertura, é o que mais é mais funcional para a gente, né? Acessórios, a gente tem o Asset 5 Holder, que seria esse acessório que eu comentei um pouco antes, tá? Com os ímãs, onde você consegue conectar o Asset 5 e então colocar em uma superfície metálica, né? Para facilitar. E as baterias, tá? Então, a baterias, pode ser que muitas pessoas vão querer adquirir as baterias localmente, tá? Tudo bem, isso não há problema. Só mencionando que, né, foi realizado o teste em diversas baterias, diversos modelos, né? Verificou-se que não são todos os fornecedores que entregam, né, em termos assim de eficiência de bateria, aquilo que está proposto ali no datasheet da bateria. Então, dessas análises assim, essa bateria foi escolhida a dedo aí para poder garantir essa performance aí de longa duração. Então, sempre tem em mente assim, se for usar outro tipo de bateria, a performance pode ser impactada, tá? Caso precisem também, a gente tem aqui a Set5 Battery, que vai ser o pedido, a nomenclatura do pedido. E é isso, pessoal. Basicamente, é uma apresentação bem rápida. A Amanda, que está aqui, é a nossa gerente de vendas. Então, caso vocês queiram já solicitar orçamentos, caso vocês precisem fazer pedidos, podem contatar a Amanda, tá? Através desse e-mail, desse telefone, ela já vai conseguir estar com vocês, passando informações sobre compra, tudo bem esclarecido. Aqui também tem as nossas redes, tá? Então, se tiver oportunidade, por favor, entre lá, verifique nossas redes sociais, segue. Tem o nosso site também, tá? www.ruptela.com.br. Você consegue ver um pouquinho da nossa história, ver os nossos produtos e conhecer um pouquinho mais. E aqui eu vou abrir para a sessão de perguntas, tá? Caso a gente tenha algumas perguntas, a gente responde aqui. E a gente já vai falando. Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa, alguma pergunta. Uhum. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode mandar no chat aqui. Caso não tenha, eu vou encerrar e deixar. Ok. Ok. Ok, Gabriel. Obrigado. Obrigado aqui. Muito bom equipamento, facilidade de configuração via app. Perfeito, pessoal. Eu acho que é isso. Não vamos tomar mais tempo. Agradeço a presença de todos, tá? E espero que futuramente tenhamos mais webinars como esse para demonstrar mais produtos da Ruptela, tá? Pergunta: a garantia do Asset 5 será 2 anos, assim como os demais equipamentos? Sim, tá? A garantia também se mantém 2 anos como os demais equipamentos. Ok. Não temos mais perguntas. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Conto com vocês nos próximos e, por gentileza, contatem a Amanda, verifiquem pedidos e por hoje é isso. Até mais.